paz do Senhor Jesus, meus irmãos, somos gratos a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos juntos para uma breve meditação da palavra do Senhor, para que todos nós sentamos o conforto de Deus na sua presença, na presença do seu Espírito Santo. Eu quero nessa oportunidade trazer uma palavra aos irmãos que está registrada no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, onde trata-se de a oração de Abacuque. Capítulo 3, eu vou ler os 3 últimos versículos do livro, que diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E finaliza-se o texto, uma homenagem para o cantor mor sobre instrumentos de música, que é uma dedicação do profeta, que também é poeta, face a sua forma de redigir seu livro. Amados irmãos, o profeta Abacuque, ele viveu um período em que recebeu revelação de Deus, isto 7 séculos antes de Jesus nascer. Então nós estamos falando de uma época muito remota, 700 anos antes, 7 séculos antes de Jesus nascer. Os judeus, já separados no reino norte e sul, tendo o reino do norte sendo subjugado e destruído pelos assírios no ano 722 antes de Jesus nascer, restou o reino do sul, Judá. E este reino restou porque Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó abençoá-los, fazê-los crescer e multiplicar. E depois Deus fez uma outra promessa a Davi, aquele rei que foi segundo o coração de Deus, um homem que teve suas falhas e fraquezas e cometeu pecados, mas sempre reconheceu a grandeza do seu Deus, a grandeza do seu Senhor, e sempre se submeteu à sua vontade. Toda vez que Davi teve problemas de fraquezas, teve problemas com o pecado, com o erro, com o deslize, ele se lembrou do Senhor e se humilhou e pediu perdão, foi abençoado e foi restaurado espiritualmente. Deus fez uma promessa que o cetro, o bastão do rei, jamais se apartaria da sua casa, ou seja, da sua família. Por causa do pecado de todo Israel, o reino foi dividido por rivalidades. Depois da morte de Salomão, veio o momento de que Deus fez cumprir o que ele havia dito, que rasgaria o reino em 2. Isso aconteceu. O reino do norte ficou com a capital Samaria, e o reino do sul, capital Jerusalém. Conforme já disse, no ano 722, o reino do norte foi devastado pelos assírios e foi destruído, e houve várias dispersões. Deus cumpriu sua palavra e preservou o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. E, não obstante aquilo que aconteceu no reino do norte, diz a palavra do Senhor e a história que os judeus, eles continuaram a desobedecer a Deus,
a não andar segundo a vontade do Senhor por um período muito longo. Deus então resolveu agir como justiça. Deus então resolveu agir para que eles fossem castigados, cobrados do seu mal. E Deus avisou o que ia fazer para Abacuque contemporâneo de Naum. Deus avisou para Abacuque que os judeus seriam castigados por causa do pecado, por causa da desobediência. Eu, olhando para a história de Israel, eu noto que Deus ele foi misericordioso, longânimo, foi poderoso, foi cheio de graça e bondade, porque Ele amou Israel. Deus amou os judeus, e mesmo eles tendo errado e pecado e se desviado, Deus sempre provia e proveu meios para se reaproximar, para separar o pecado dos pecadores e preservar a sua palavra de conservação no meio daqueles que vieram a obedecer ao Senhor. E eu quero aqui enfatizar um período que Abacuque ele questiona Deus. Deus, o Senhor está me revelando, palavra de Abacuque fazendo uma paráfrase, o Senhor está me revelando que o Senhor vai castigar os judeus, permitindo que os caldeus venham justiçá-los, escravizá-los. Como que é isso? Os caldeus são gente ímpia, idólatra, não teme o nome do Senhor, não obedece a palavra. Como que isso vai ocorrer? Ele questiona Deus no capítulo 1 e 2 do seu livro profético. E o que ele faz? Ele questiona Deus porque ele, Abacuque, estava inconformado com aquela notícia que ele havia recebido do Senhor. Ele estava inconformado porque Deus estava dizendo a ele que iria justiçar os judeus através de uma nação pecadora. Na lógica humana do profeta Abacuque, isso seria muito ruim, porque Deus estaria agindo, usando uma nação pecadora para castigar a nação eleita, os judeus. Ele ficou ali sem querer entender por que Deus faria aquilo. A resposta Deus revela no próprio livro de Abacuque. A resposta é: Deus é santo. Ele iria castigar os judeus por causa do erro e do pecado. Deus não aceita, não coaduna, não se mistura. Ele não age onde há erro e pecado. Deus é santo. Deus poderia agir diretamente, mas Ele assim não fez. Ele usou a nação para castigar os judeus, que era a nação que Ele amava, eram os remanescentes, eram aqueles que haviam sido preservados, embora distante do Senhor nessa ocasião, mas que ainda haviam ali pessoas que não haviam se esquecido de Deus Todo-Poderoso. Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas e escolhidos. Deus ele é dono de todas as coisas. Deus é dono do universo. Deus ele tem controle de todas as coisas. Ele iria castigar a nação de Judá, os filhos descendentes de Abraão, por causa do desvio da idolatria, do pecado que eles haviam trazido para dentro dos seus territórios. E Deus usa uma nação pecadora, que a história diz que eles estavam se levantando. Aqui, quando o castigo do Senhor chegou, os caldeus, os babilônicos, já haviam destruído os assírios esses que haviam destruído a nação do norte de Israel, e agora foram os assírios castigados pelos babilônicos. Os babilônicos também castigaram os egípcios, que era uma nação poderosa de antanho. E a Bíblia conta que Deus então levantou os caldeus para castigar os judeus que estavam em desobediência ao Senhor Jeová. E Deus fez com que Abacuque
ficasse pensativo por um período, mas depois ele compreendeu que Deus, ele tem uma lógica própria, que não é a lógica humana. Deus trabalha em uma forma e modo que não é a forma do homem. O homem é limitado, o homem é falível, o homem ele tem limitações físicas e espirituais. Deus não, Deus é eterno. Ele é poderoso, onisciente, onipresente, faz o que quer, faz o que lhe apraz, não pergunta a ninguém, porque Ele é Senhor de toda a terra, Ele é Senhor do universo. Então ele revelou a Abacuque que haveria um castigo cruel à medida da desobediência dos judeus. O castigo seria grande, haveria escassez, haveria fome, haveria morte, provocado por um cativeiro babilônico. E o que Deus revelou ao profeta Abacuque aconteceu no ano 586 antes de Cristo. Foi um cativeiro severo, foi um cativeiro duro, foi um cativeiro que provocou desterro dos judeus. Houve a expoliação dos bens dos judeus, tudo por permissão de Deus. Deus, ele permite que às vezes o seu povo sofra castigos, apertos, para prová-los, para chamar a atenção, para que o seu povo se volte para ele. Quem sabe esta pandemia que está acontecendo hoje, dia 10 de maio do ano de 2020, o mundo está experimentando uma pandemia global. O Brasil está experimentando uma pandemia muito severa, onde muitos estão morrendo justos, estão morrendo injustos, estão morrendo pessoas crentes, estão morrendo pessoas descrentes, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão com medo. Ei, Deus, através desta pandemia, está chamando a atenção do seu povo, da sua igreja, para que busquemos mais a Ele, para que nos lembremos da sua infinita graça e misericórdia, para que venhamos a orar mais, a consagrar mais, a evangelizar mais, a falar mais do seu grande amor, a falar mais da sua doutrina, a falar mais a sua palavra, porque é isto que importa, meus irmãos, meus amigos, a prevalência da palavra de Deus. E qual não foi a surpresa do profeta Abacuque? Deus teve a ele, revelou a ele, anteveu, fez com que ele visse antes aquilo que Deus iria fazer com os judeus. E ele percebeu que seria um sofrimento, uma agulha forte. Aí ele escreve os versículos 17 e 18 do seu livro, aonde ele, antevendo o castigo, a carestia, antevendo a cobrança, a justiça de Deus sobre a nação dos judeus, ele fez um propósito de adorar o Senhor, de servir ao Senhor em meio àquela calamidade. Ele fez propósito diante de Deus, porque ele sabia que nada iria mudar aquela situação, nada iria mudar aquela determinação do Senhor, porque ninguém pode invalidar aquilo que Deus determina, ninguém pode anular aquilo que Deus ordena. Ele é soberano. E o que ele fez? O Espírito do Senhor fez com que ele antevisse, se lembrasse, pudesse contemplar o sofrimento futuro. Ele começa a dizer que o justo pela sua fé viverá. Fé em Deus. Ou seja, no meio da calamidade é preciso ter fé, no meio do problema maior é preciso ter fé no Senhor, porque dele vem a recompensa, dele vem livramento,
dele vem a graça, dele vem a misericórdia. E ele, percebendo que iria haver carestia, morte, escassez, ele fez um propósito, que está no verso 17, que eu vou reler, destacando 6 calamidades, 6 flagelos, que é a figueira sem florescer, que o fruto da vide que viesse desaparecer, 2, que a oliveira não produzisse o seu fruto, que os campos não produzissem o mantimento, 4, que as ovelhas da malhada fossem arrebatadas, roubadas, levadas embora, 5, e que nos currais não houvesse vaca. Ou seja, aquela época a nação era agrícola, eles tiravam a sobrevivência do campo, do gado que eles criavam, das hortaliças que eles plantavam, dos grãos, do fruto da vide, da oliveira, conforme está escrito aqui, da figueira, era as árvores e os produtos que eles se mantinham. Ele sabia que haveria carestia, ele sabia que haveria escassez, porque Deus revelou a ele que haveria o assalto da nação caldeia sobre os judeus, iria faltar alimento, iria faltar comida. E o que ele fez? Ele fez propósito, ainda que isto ocorra, ainda que haja falta de alimento, ainda que haja fome, ainda que haja escassez. Verso 18, ele disse, ele fez propósito: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que ele está dizendo serve para os nossos dias, serve para que nós possamos ter a nossa fé crescida, aumentada. De que modo? Ainda que a calamidade ocorra, ainda que a catástrofe ocorra, nós devemos louvar ao Senhor, devemos prestar culto a Deus, louvar, bendizer, salmodiar, agradecer, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele diz: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele quer dizer o quê? Que nada, absolutamente nada iria separá-lo de Deus, iria tirar a sua fé em Deus, iria destruir a sua confiança em Deus. Esta posição do profeta serve de exemplo para a igreja hoje, serve de exemplo para você hoje, serve de exemplo para mim hoje, serve de exemplo para a igreja que está vivendo nos dias atuais. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar de Cristo, nada pode fazer com que a nossa fé murcha, nada pode fazer com que a nossa confiança em Deus desapareça. Nós devemos confiar em Deus, e haja o que houver, devemos adorá-lo, devemos louvá-lo, devemos exaltá-lo, porque Ele está no controle e faz tudo o que lhe apraz. Diz o profeta: eu exultarei no Deus da minha salvação. Quem nos salva é o Senhor, quem te salva é o Senhor, quem salvou a igreja é o Senhor Jesus. Ele deve ser adorado, deve ser cultuado, deve ser venerado, porque Ele é o Senhor alto sublime da nossa salvação. Salvação só existe em Deus, salvação só existe em Jesus, salvação só através da igreja de Cristo. E se você que vai me assistir neste vídeo, nesta gravação, saiba, Deus está te vendo e quer salvar você e a sua família. Ele salva você e a sua casa. O que você deve fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, assim como o apóstolo Paulo aconselhou o carcereiro de Filipos. E a Bíblia diz ainda que o Senhor Jeová é a força nossa. O profeta diz: Senhor Jeová é a minha força. Ou seja, Deus, Ele nos fortalece, Ele te fortalece no meio desta tempestade,
no meio desta pandemia. O Senhor te dá força, meu irmão, o Senhor te dá força, minha irmã. Acredite, você terá força bastante para adorá-lo, você terá força bastante para cultuá-lo, você terá força bastante para caminhar para a sua casa, o seu templo e prestar culto. Faça isso, siga o exemplo do profeta Abacuque, louve, bendiga o santo nome do Senhor, porque o segredo da vitória está em louvar ao Senhor, tanto na bonança quanto na guerra, tanto no tempo de paz quanto no tempo do levante. Adore a Deus. Esta guerra não é minha, não é sua. Esta guerra quem vai pelejar, quem vai guerrear é o Senhor Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Confie nele, espera nele, ore a ele, confie no Senhor, porque ele vai conceder o desejo do teu coração. Ele vai conceder o desejo da sua alma, Ele vai te livrar, Ele vai te curar, Ele vai te sarar, porque Ele é Deus que vela pela sua palavra, e esta é a sua palavra. Receba, acredite e seja abençoado em nome do Senhor. E se você que vai me ouvir, se você que vai me assistir, ainda não aceitou este Deus, ainda não aceitou o seu Filho, ainda não foi recepcionado pelo Espírito Santo, faça isso ainda hoje, faça agora, e o Senhor vai visitar a sua vida de maneira extraordinária e vai te libertar das amarras do erro e do pecado, e você vai se tornar um cidadão, uma cidadã dos céus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa lhe ajudar a passar por este vale de dificuldade, este vale de lágrima, e lá do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Que Deus te abençoe. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez ministrar a tua palavra a centenas de pessoas, a milhares de pessoas que serão alcançadas por ela. Pelo poder da tua palavra, fortalece o fraco, levanta o caído, consola o abatido. Pelo poder da tua palavra, salva, restaura, meu Deus, reconcilie aquele que precisa por estar distante da tua casa. Em nome de Jesus eu oro pela tua igreja em toda a face da terra. Em nome de Jesus eu oro pelo teu povo. Eu os abençoo com paz, no nome de Jesus, agradeço por tudo, amém, e graças a Deus. Receba a bênção do Senhor, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do amigo Espírito Santo, seja com a igreja que está espalhada sobre os 4 cantos da face da terra, não somente hoje, mas até Jesus voltar nas nuvens do céu e arrebatar a igreja para a sua glória. Se você crê, diga amém e graças a Deus.